Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Que o Espírito Santo seja o dirigente, protetor, guardador de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amado, no YouTube eu vi um padre falando sobre imagens. Ele apresenta inicialmente uma mensagem de Silas Malafaia que fala sobre as imagens descritas no livro na Bíblia, né? Na Bíblia católica. Eu tenho dito para os irmãos que meus últimos estudos, minhas mensagens, todas elas, quando falam coisas que a Bíblia condena, e também as coisas maravilhosas de bênçãos, né? Que a Bíblia nos oferece àqueles que realmente têm Cristo e são verdadeiramente cristãos, que obedecem fielmente os mandamentos e seguem dentro do estatuto de Deus. Amém? E fiquei preocupado. Aí fui estudar, fui ler. Eu irei fazer uma mesma reportagem, ou melhor, o mesmo argumento sobre imagens e ídolos. Este versículo eu vou ler aqui na Bíblia católica. Viu, meus amados irmãos? A Bíblia católica, em Êxodos, capítulo 20. Êxodos, capítulo 20, versículos. Primeiro Deus diz, no capítulo 2, do versículo 20, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. 3. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás. Olha, aqui exterminou com as imagens feitas aqui na terra. Veja bem, o padre falou que aquelas imagens que os nossos irmãos católicos adoram, se curvando, orando, olhando para ela, não é imagem. Não é um ídolo, é um ícone. Um ícone que liga, que quando se olha e ora fixo, com fé naquela imagem, abre-se uma janela e liga diretamente a Deus. Meu amado, o desconhecimento e as interpretações totalmente diferentes daquilo que Deus quer que nós saibamos. Vejam bem, não, versículo 3, eu fico preocupado, porque são tantas as pessoas que seguem sem conhecimento, e a Bíblia nos diz, errais por não conhecer a verdade que vos liberta da escravidão da escultura. Então vamos ver aqui, capítulo 2 já foi lido, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Diante de mim, tirei da terra do Egito, diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti escultura no céu. Veja bem. Não farás para ti escultura, nem imagem alguma daquilo que existe no alto, no céu. Não façam. Não façam. Como é que o padre manda fazer? Como é que o padre afirma que aquele é um ícone? É uma janela que quando a pessoa se curva diante daquela imagem de gesso, de pedra, de barro, de ouro, né? Que lá no Vaticano, se você entrar, é uma beleza, tem várias imagens em ouro. As coroas do Papa têm mais brilhante, têm mais pedras preciosas do que as coroas dos reis, dos imperadores. Então, no versículo
4, vou ler novamente. 3, aliás. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti escultura, nem imagem alguma daquilo que existe no alto, no céu, ou aqui, embaixo da terra, ou daquilo que existe debaixo da terra, nas águas, daquelas terras que estão abaixo das águas, porque você sabe que no fundo do rio se encontra o quê? Terra. No fundo do mar se encontra o quê? Terra. Nem daquilo que está ali abaixo. Veja bem. Não te prostrarás, não te prostrarás, não te ajoelharás, não orarás. Não tem janela, não tem ícone, não tem nada ali, tem uma coisa feita por mão de homens. Reverendo, convicto assim, leia a Bíblia e interprete corretamente. Eu sei que o senhor é universitário, eu sei que o senhor é pedagogo, eu sei que o senhor tem vários diplomas, que é um homem sábio, eu o admiro muito. Quando o senhor fala, convence todo mundo. Todo mundo que não conhece a palavra de Deus. Todos aqueles que não conhecem e que seguem como o senhor como líder do seu rebanho, que não é um rebanho. Que não é um rebanho de ovelhas, mas um rebanho de bodes, de cabras, de boi, de qualquer coisa, menos ovelhas de Deus. Me perdoe, reverendo. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que e o senhor odeia Deus. O senhor praticando esse ato, levando ao povo uma mensagem tão convincente, tão conclusiva, com uma clareza tão grande que impressiona, reverendo. Seu talento servindo para Deus, o Deus verdadeiro, seria maravilhoso. Se Deus operasse no seu Santo Espírito em seu coração e o transformasse, como transformou Lutero, Calvin. Agora, no nosso século passado, o padre Aníbal Reis, que escreveu vários livros, inclusive, já tive a oportunidade de ler. Meu amado, se no Antigo Testamento a idolatria é fortemente censurada e reprovada, o mesmo acontece no Novo Testamento. E desde o Velho Testamento, que nós somos perseguidos pelos senhores, porque os senhores, nos Velhos Testamentos, era a Igreja Católica, que adorava os deuses gregos, da mitologia grega, e que perseguia os cristãos que pregavam verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Já tinham as suas imagens. É preciso, reverendo, pregar a Bíblia como ela é, e não como a gente quer. Mas não é só o senhor, não. Tem pastores agora, pseudos pastores, também com níveis universitários, com teologia, com diploma de línguas, falam vários idiomas, que usam não os métodos que o senhor usa, porque ele prega o evangelho verdadeiro, mas acrescenta os seus desejos bestiais de grandeza e poder. E deste evangelho santo, se aproveitem, enriquecem. O que também serão julgados no dia do julgamento de Deus. Atos capítulo 20, ou melhor, Atos capítulo 15, versículo 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Veja, reverendo, com todo o respeito, o senhor tem um dom de palavras, de línguas maravilhoso, convincente. Dizer que a imagem é um ícone, uma janela que se abre quando se de joelho se clama, se ora. Reverendo, pelo amor de Deus, são milhões de anos.
São milênios que os evangélicos cristãos pregam e são perseguidos, como nos nossos dias. Só que naquela época, a sua igreja, reverendo, talvez o senhor nem saiba disso, mandava prender, mandava executar muitos. Hoje até são santos. Foram os senhores que geram o poder. É tanto, reverendo, que os seus poderes são tão antigos, desde a fundação das nações, que todos os lugares santos foram tomados pelos senhores e fizeram logo uma igreja em cima. Reverendo, pregue a Bíblia. Nós não somos protestantes. E quando os senhores falam, o senhor é protestante, antigamente era herege, os hereges. Me lembro, em 1950, de 40 em diante, eram os hereges. Não é? Os hereges. Hoje são os protestantes. Mas nós não protestamos contra os senhores. Em hipótese nenhuma, sabe por que nós não protestamos? Porque os senhores usam uma Bíblia que é idêntica à nossa Bíblia. Só que os senhores transformam os sentidos daquilo que Deus quer que nós saibamos. Vejam bem, Atos 15, 20. Mas escreve-lhes, e eu lhes falo agora, que se abstenham, ou melhor, que se abstenham das contaminações dos ídolos. Ainda, Padre, em 1 Pedro 4,3, é até excessivo o tempo que passastes gentílica, gozando a vida em lascívias, em voluptuosidades, em crápulas, em pândegas, em excessos, no beber, no culto aos ídolos. Está vendo, reverendo? Não é mais aqueles 2 versículos, nem 3 que o Silas Malafaia falou. Nós temos mais de 30 versículos que condenam a idolatria, seja ela de que maneira for. Se tirar uma foto, como o senhor fez referência, de uma paisagem muito bonita, e depois, a olharmos e recordarmos com adoração aquele lugar, aquele espaço, é idolatria. O senhor fez referência também à nossa esposa, mulher virtuosa, a mulher que Deus tirou do nosso corpo e depois nos devolveu como mulher para que fosse nossa conselheira, nossa amiga, nossa ajudadora. A Bíblia faz todas as referências e a determina, designa como uma mulher virtuosa, como foi a mãe de Jesus, Maria, mulher virtuosa. Reverendo, pregue a Bíblia como ela é. No capítulo 1 da carta de Paulo, que era romano, escrevendo aos romanos, ele nos diz: as vãs filosofias humanas que muda a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1, 23. A imagem do homem que o Senhor criou não foi a imagem de um homem judeu. As imagens que os senhores criaram foram a imagem de homens do mundo na época e até nos nossos dias totalmente, fisicamente diferentes. É um Jesus Cristo louro, olhos azuis. Veja, padre, olhe para os romanos, o tipo físico, e vejam para os judeus como são, a diferença. Os senhores realmente não conhecem o verdadeiro Deus desta Bíblia, que os senhores têm em suas mãos. Não, mas não é só o senhor não, todos. Eu não estou desafiando, jamais. Eu sou apenas um leigo pregador do Evangelho, que o Senhor Jesus me salvou em 1958. Eu acho que o senhor não era nem nascido ainda. Mas eu já sentia o poder de Deus em mim desde 1945, 44. Eu já tinha 8 anos. E já sentia o Evangelho de Jesus entrando em meu coração. Eu era católico, eu queria ser padre. Eu era louco para ser padre. Então, reverendo, pregue a Bíblia como ela é. No Novo Testamento, qualquer um que adora deuses pagãos
ou que coloca qualquer outra coisa numa posição mais elevada do que o Senhor, depositando uma confiança que só deve ser demonstrada a este Deus, é chamada de idolatria. Qualquer coisa. O senhor botou a imagem, o senhor botou uma foto, o senhor botou uma imagem qualquer uma imagem, e se curvou para orar. Está aqui, meu padre. Leia. 1 Coríntios 10, 7 a 14. Existem várias exortações para que os cristãos não se associem com as práticas idólatras e fujam terminantemente da idolatria. Anote aí, reverendo. 1 Coríntios 10, de 7 a 14. 1 João 5, 21. O Senhor Jesus alertou também para o perigo da adoração em riquezas. Personifica o dinheiro como Senhor Mamon. Deu até um nome para o dinheiro, Senhor Mamon. O Deus Mamon. É o Deus do poder, Deus do dinheiro. É o Deus de ser, se eu quero, eu tenho que ter. Lembrei-me agora de uma mulher. Um missionário foi a ela pregar nos Estados Unidos o Evangelho. Pediu para falar com ela, e ela indagou o que ele queria, e ele disse: eu quero falar diretamente o assunto. E por ele ser um homem famoso na época, ela concedeu. Marilyn Monroe. E quando recebeu, ele pregou o Evangelho para ela, e ela disse: olha, eu não preciso desse seu Deus. Eu tenho tudo o que eu quero. Se eu necessitar ter um homem aqui na minha cama, eu ligo para ele e digo a hora para ele estar aqui. E na hora que eu determinar, ele estará. Entendeu, meu amado? Mas nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Mateus 6, 24, Lucas 16, 13. E o mesmo também foi ensinado pelo próprio apóstolo Paulo, que colocou a avareza e a idolatria em conexão. Colossenses 3, 5 e Efésios 5, 5. A idolatria é apontada por Paulo como sendo uma obra da carne, associada também a outras concupiscências e práticas malignas, como a bruxaria e a imoralidade sexual de todo tipo. O senhor quer saber onde está? Anote, reverendo. O senhor lê e aprender. Gálatas 5, 19 e 20, Romanos 6, 18, Filipenses 3, 19. Quando o senhor pregar, reverendo, cite com clareza onde o senhor está lendo, onde o senhor está falando, para que os seus seguidores se identifiquem e também conheçam a verdadeira palavra e o verdadeiro Deus que nos leva para o céu, na pessoa do Espírito Santo, que nos nossos dias nos faz esse elo de ligação entre o Cristo Salvador e o Deus Pai. Aí talvez o senhor diga, bem, como é a punição para os idólatras? Será a condenação no lago de fogo por toda a eternidade? Leia, reverendo. Apocalipse 28, Apocalipse 21, 8. Ah, mas o senhor pode dizer, mas também tem idólatras na igreja cristã. A igreja cristã não tem idólatra. A igreja cristã tem fiéis pela fé a Deus. Existem aqueles que não são cristãos e estão na igreja, porque a própria Bíblia também nos desperta para isso. O joio. E nascerá o joio entre o trigo. Mas o trigo conservará com ele. Ele não poderá ser ceifado, a não ser quando o Senhor voltar. O trigo que está na igreja cristã, o Senhor Jesus irá fazer a limpeza no dia da sua
vida. Continuaremos. Espere um instante, em nome do Senhor Jesus.